Parte 2 do nosso podcast da semana. Tamo junto, é só comer. Sim, e cara, como você disse, né, essa comunicação dentro da universidade, também dentro das empresas, ela é extremamente importante. E quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que vem na mente é alguém falando, né? Alguém fazendo uma palestra, algum discurso, ou você conversando com um amigo. Mas a gente esquece que tem a comunicação não verbal, que é extremamente importante. Gigante, né? Tem até um livrinho que eu acredito que tem um amigo aqui que já leu, que é O Corpo Fala. Eu não li ainda, mas se ele se acusar aí, acho que ele pode falar um pouquinho sobre isso, ele entende bastante. A gente for... Sou eu, né, porra? Só tem 3, um falou que é os outros 2. E o Navas ficou quieto, sou eu, né? Eu só fiquei rindo, né, só pra... É legal que você comentou, Alan, do Corpo Fala, porque, assim, tem muita gente que fala bem desse livro, tem muita gente que fala mal, como tudo na vida. E isso já é um ensinamento de comunicação que a gente... Cara, vamos tentar entender o ponto de vista de cada um para tentar entender por que ele falou que é ruim, por que ele falou que é bom. E, ao mesmo tempo, o porquê em si, né? E o Corpo Fala, o pessoal brinca muito que é um livro de princípio, né? Então, é como se fosse o começo daquela toda a teoria comportamental para você identificar o que a pessoa está querendo falar sem falar, né? E ele é bem simples, assim, tipo, você consegue ter percepções mais básicas, por exemplo, se a pessoa ela tá mais retraída, tá mais aberta, então, eu vou chegar para conversar com alguém, eu consigo ter essa percepção de, tipo, cara, eu vou conseguir conversar ou não, sabe? Vai que a gente não sabe e nunca vai conseguir saber, ou quem sabe vai conseguir, né? A gente não sabe o que tá passando na cabeça de cada um. Então, igual o título do livro fala, né? O corpo fala. O corpo te mostra sinais de tipo, cara, tá tudo bem, eu posso conversar. Ou ao mesmo tempo, cara, me deixa quieto, sabe? Eu quero ficar sozinho, quero ficar aqui. Eu tô refletindo, tô num momento que não tá legal. Então não tenta conversar comigo, por mais que tua conversa seja ótima, mas é que o momento não é legal. E já puxando, né, você comentou desse livro, mas se a gente for pensar em comunicação, todas as pessoas veem o Carnegie, né? Então, como influenciar amigos e como fazer amigos e influenciar pessoas. Tava pensando tudo ao mesmo tempo. Otimização de pensamento, né, Nicolas? Misturou tudo ali. Multitask. Isso acontece. E tem se fosse resumir o livro inteiro, né? Claro que não dá para fazer isso, mas, quando as pessoas te perguntam assim, o que mais te marcou no livro? O que chama tua atenção no livro? Eu colocaria que, quando ele comenta assim, a pessoa, ela nunca vai lembrar, né? E lembrança está associada à comunicação, ao teu poder, entre aspas, de comunicação. Como foi eficiente a tua comunicação, a tua mensagem. As pessoas, elas nunca vão lembrar o que você falou para elas, elas nunca vão lembrar o que você fez por elas, tá? Mas elas vão lembrar como você fez elas se sentirem. Ou seja, ela tá lembrando dela mesma, entendeu? Você tá quase como um terceiro agente ali, gerando essa situação. E essa associação a pessoa lembra. Então, assim, se a gente for comentar aqui, eu tenho inúmeras lembranças, boas e não boas, com esses dois rapazes, com o Alan e com o Navas. Então, e por quê? Porque a gente realmente fez um pelo outro, sabe? A gente se comunicou. Momento que não estava legal para um dos três, a gente chegava e falava, cara, primeiro perceber, né? Você consegue olhar, observar, você vai começando a aprender como é que a pessoa tá. É semana de prova? Tá todo mundo tenso, alguns não, mas tipo, a pessoa fica mais alterada. Aí você começa a correlacionar os pontos. Não é semana de prova, o cara tá bem acompanhado, tá namorando e tal, tem uma pessoa bacana que ele tem de exemplo ali, e que é muito legal, sabe? Você ter alguém ao teu lado que, você olha assim e simplesmente fala,
sensacional, sabe? Olha que exemplo, sabe? E daí vai da definição de cada um, e esse é papo para outra hora. Para outro podcast. Que daí é muito louco. Mas assim, essa comunicação, sabe, de entender a pessoa e ser muito efetivo no sentido assim, o que você vai falar e o que você vai fazer por ela. Não pensando no teu, mas em ela em si, sabe? Tipo, o que ela vai sentir a partir daquilo que você vai falar ou falou, né? E como que ela vai interagir com aquilo. Cara, vamos procurar melhorar a pessoa no sentido... A gente fala melhorar, parece remédio, né? Você tá doente, você vai dar um remédio, a pessoa melhorou. Mas não, é no sentido assim... às vezes a pessoa, ela tá pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você dá uma palavra de mais amenização, sabe? Para deixar a pessoa mais tranquila. Pô, dá para ver que você tá com várias coisas na tua cabeça. Vamos conversar então, sabe? Vamos colocar um assunto que isso na tua cabeça. Vamos colocar um assunto que seja mais aleatório, só para você desfocar daquilo e depois poder voltar muito mais tranquilo, né? Então, pega para esse lado, assim. Exatamente. E isso que você falou é sensacional, porque você foca na outra pessoa, né? Em ajudar a outra pessoa. Sim. Eu não quero sair para falar com ela para desabafar, pelo contrário, né? Para ajudar ela a talvez desabafar, se ela precisar. A gente acaba tendo essa necessidade, né? De tipo, nossa, eu tô conversando com alguém, eu vou falar tudo, sabe? Aconteceu isso, aquilo. Tá, mas quantas vezes você realmente escutou, né? Porque escutar não é só estar ali ouvindo. Ouvir uma coisa, escutar, pelo menos na minha concepção, é você estar ouvindo, né? Aqueles sons, construindo aquelas imagens, aquelas frases, e ao mesmo tempo tá entendendo, tá realmente ali, né? Porque quantas vezes a gente olha, pô, a pessoa tá conversando, mas... Tá, e daí? Ela não tá ouvindo, sabe? Ela não tá se preocupando com a pessoa, ela não tá ali, realmente ali, né? Ela tá pensando no jogo do Flamengo lá, ela tá... Palmeiras, sei lá, eu não curto futebol, mas esses dois aqui adoram. Então, tipo, às vezes tá com isso na cabeça, né? Esse é um ponto, Nicolas, que eu acho que falta para as pessoas hoje, sabe? Na verdade, eu não acho, tenho certeza que falta, porque eu já cometi esses erros, principalmente falando com a minha família, mãe e pai, Todo que mundo, é o quê? Né? Sim, com certeza. É você estar ali, ouvindo a pessoa, concentrado no que ela tem para te falar, realmente estar interessado no que ela tem para te falar, sabe? E não tá ouvindo só por ouvir, tipo, tá falando aí, continua falando. É uma coisa comum que acontece hoje em dia, até em conversas com amigos mesmo. Tem aquele amigo que é um pouco mais... como é que posso falar? É um pouco mais direto, né? Ele já chega e fala assim, cara, não tô interessado, não quero saber da tua vida. Tem um amigo, inclusive, da faculdade, eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é pra ele, que costuma fazer isso aí. E, cara, ele tá certo. Ele não tá interessado no assunto, não quer saber, já fala logo. Mas tem muitas pessoas que, às vezes, elas não estão interessadas e ficam ali, ó, ouvindo, você tá falando um monte de coisa pra ela e ela não tá nem aí, não tá entendendo. E isso é uma forma negativa, é um ponto negativo da comunicação, que deve ser ressaltado aí. Inclusive, galera, ó, a gente já falou aqui do livro do Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, já falamos aqui do Corpo Fala, e tem um outro livrinho que eu estou lendo nesse momento, que se chama Aprendendo a Voar com os Gansos, que ele dá vários insights sobre várias coisas, é muito focado no mundo corporativo, no mundo do business, mas você consegue pegar essas informações, pegar essas ideias e colocar elas nas relações interpessoais, que nada mais é que o quê? Comunicação. Então já fica essa dica de 3 livros incríveis aí para vocês estarem melhorando a sua comunicação, além, claro, de estar ouvindo aqui palavras sábias desses 3 jovens comunicativos. E Navas, você colocou, rapidinho, né? Você colocou um ponto que é muito importante. Às vezes, assim, como é que eu vou desenvolver a minha comunicação, por exemplo? Eu vou buscar um livro de comunicação. Mas espera aí, o ensinamento, ele não é totalmente específico. Ele é um conjunto de várias
vários termos, vários conceitos, várias formas de agir, de pensar. Então, assim, tem muitos livros que o título em si, o tema principal do livro não é comunicação. Só que o simples fato do livro estar escrito já é uma comunicação escrita para ti. Então, tem livros, por exemplo, como O Poder do Hábito, sabe? Você identificar, muitas vezes, por que eu estou fazendo isso aqui que eu estou fazendo e o que isso está gerando na outra pessoa com quem eu estou conversando, com quem eu estou convivendo, sabe? Essa autoanálise, igual tem no livro, para você identificar os seus hábitos, para a partir daí tentar modificar, enfim, aquela alça de retroalimentação, todas essas questões. Então é muito bacana a gente ter abrir esse espectro para livros diferentes. Então assim, Com certeza, Nicolas. Pode falar. Uhum. E agora que você puxou, vou aproveitar esse gancho que você deu do poder do hábito, né? Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, cara, poder do hábito, mas o que eu vou aprender, tipo, com comunicação com hábito? O fato de você conversar com as pessoas, conversar no seu dia a dia, é um hábito. Existem formas de conversar que são bons hábitos e formas de conversar que são maus hábitos. Um exemplo muito simples. Falar sobre coisas que não agregam a ninguém. Fazer fofoca, por exemplo. Tem gente que faz fofoca todo dia, perde 2 horas do seu dia fazendo fofoca. Pode ser que para você seja uma coisa legal, eu tô me distraindo, mas na verdade você não tá agregando nada para ninguém, entendeu? É aquela história, se você tá falando dos outros, tem outras pessoas que também estão falando com você. Então, Hábito, O Poder do Hábito é um livro que você deve olhar ele com uma autoanálise, igual o Nicolas falou, não só de, eu tenho que mudar os meus hábitos. Cara, tem muitas coisas que você pode mudar além desse livro, inclusive a sua comunicação. Sim, e, cara, como o Nicolas falou antes, né, e você também falou, Navas, a comunicação ela pode ser treinada, né? Então, nada melhor do que você criar um hábito de treino, né, para você implantar isso na sua vida, uma comunicação eficaz. E até o Nicolas comentou ali de quando você está conversando com alguém e a pessoa não está te ouvindo, né? Ela já está pensando no que ela vai falar em seguida. E tem um livrinho que é muito bom, chama O Monge e o Executivo, que ele ensina muito bem sobre a escuta ativa, que é quando você realmente está ouvindo uma pessoa para se comunicar, né? Esse é o ideal para se comunicar. E o outro livro que o Nicolas falou, que é o do Dale Carnegie, né? Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse aqui. Recomendo a todos, né? Leiam. É bem interessante, bem interessante. E só um adendo, Alan. Quando a gente está lendo, a gente está se comunicando com o livro, tá? Ele está colocando uma mensagem para a gente e a gente está voltando na forma da percepção. Então, assim, é muito bacana a gente ler mais de uma vez. Por quê? É aquela velha história, né? Você nunca passa no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque a água que está ali já não é a mesma, você já não é o mesmo. Então, assim, vale a pena você dar um espaço de tempo e reestudar. Porque a tua percepção sobre aquele conceito, aquilo que está no livro, torna-se outra. Então, você pode tirar um ensinamento diferente, e o que é muito bacana. Eu até gosto muito, né, de uma frase que eu ouvi o Flávio Augusto falar. Ele disse que muitas pessoas falam que esses livros são de autoajuda. E ele disse que não. Ele falou que esses livros é como se alguém, a pessoa que escreveu, né, estivesse passando a mensagem adiante, né, a mensagem para quem está lendo. E é realmente isso, porque quando você lê, tem livros que você sente como se o autor estivesse falando com você. É um ensinamento que ele está passando adiante. De tão bem escrito, né? De tão bem construído aquela comunicação escrita até você. O Nicolas já falou isso, mas só para reforçar, o livro em si é uma comunicação do autor com você. Até mesmo o Alan frisou do Carnegie, né? Mas o Nicolas falou do Poder do Hábito. Eu volto a falar aqui. Cara, esse livro, recomendo para vocês. Eu fiz inclusive um desafio há um tempo atrás sobre esse livro, para abordar os ensinamentos que ele traz. É um livro assim que ele passa coisas assim que você nem imagina. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples que tem no livro, que eu duvido que você ia pensar nisso um dia, que é a relação entre enfermeiros, a relação entre os enfermeiros e os médicos fosse diminuir acidentes
de uma forma extraordinária. Eu mesmo não sabia que tinha todas essas coisas, essas burocracias, por exemplo, dentro de um hospital. E eu achei muito incrível, muito interessante isso. Isso que você falou é extremamente importante, né, Navas? Porque imagina, se você chega num médico e o médico e a enfermeira que vão te atender, eles não conseguem se comunicar, eles têm um problema. Pô, qual perna eu vou ter que operar? É a direita ou a esquerda? É um problema vendo, que cara? acontece, né? Cara, a comunicação, ela tá em tudo. Ela é o princípio, por isso a gente começou com a comunicação, porque ela é o princípio base de tudo. Você precisa, mas eu trabalho num laboratório, porque eu não consigo me comunicar com as pessoas direito, eu trabalho num laboratório. Amigo, vai ter uma pessoa, com certeza, que vai te ajudar. Você vai ter que se comunicar com ela, e vocês vão ter que, de certa forma, serem parceiros ali de trabalho, para que um não queira ficar sacaneando o outro. Então, você vai ter que se comunicar de qualquer forma. Pensa nisso. E já aproveitando o gancho, assim, né? A gente sempre brinca, o poder do hábito, né? Acho que a principal coisa, a questão é o exercício, sabe? No sentido de colocar em prática, fazer, realmente fazer. E a gente pega de exemplo essa questão de, tipo, forçar, né? Entre aspas, a gente sempre ouve, né? Pô, sai da caixinha, é fora da curva e tal. Mas o que é isso? É você pegar algo muito simples, ir lá e fazer. Quantos exemplos a gente tem por aí de ferramentas que auxiliam na comunicação, por exemplo? Você está aprendendo uma língua hoje, você não precisa ir numa escola de inglês, sentar a bunda lá, pegar um livro e ficar repassando. É tipo transcrição de monge, né? Na Idade Média. Tô transcrevendo um livro. Pô, é muito melhor você pegar alguém que já é nativo da língua, cresceu com aquela língua, então, e conversar com ela, sabe? Para desenvolver. Treinar essa comunicação é muito importante. E a gente tem aqui várias experiências, várias contos que são até divertidos de, sabe, pegar e fazer. Pô, por que não, né? Bora! Falando em experiências, Alan, conta um pouquinho para nós como foi a experiência de você exercitar a sua comunicação com uma ucraniana ou alemã, não lembro agora. Mas foi um episódio bem legal aí. Uma ucraniana, eu tava junto na situação. Conta um pouquinho pra nós aí sobre essa experiência que você passou aí, amigo.